Resumo do livro Propaganda, a formação das atitudes dos homens, de Jacques Ellul. O livro apresenta uma abordagem inovadora sobre a propaganda, tratando-a não apenas como um conjunto de técnicas usadas por pessoas com fins específicos, mas como um fenômeno sociológico intrínseco à sociedade tecnológica moderna. Para Ellul, a propaganda e a sociedade tecnológica são gêmeas siamesas. Uma não pode existir sem a outra. A propaganda é necessária para resolver os problemas e as desadaptações criadas pela tecnologia, integrando o indivíduo a um mundo tecnológico que, de outra forma, seria opressivo. O objetivo final da propaganda é fazer com que o homem obedeça com entusiasmo, eliminando a sensação de coação e, consequentemente, tornando a polícia desnecessária. Ellul desafia duas concepções errôneas que tornam as pessoas vulneráveis à propaganda. 1. A de que a propaganda é feita apenas de mentiras. A propaganda moderna opera com vários tipos de verdades, meias-verdades, verdades limitadas ou fora de contexto, que são mais eficazes e difíceis de refutar. Goebbels, por exemplo, insistia na precisão dos comunicados militares. 2. A de que a propaganda visa apenas mudar opiniões. Este é um objetivo secundário. O principal é intensificar tendências existentes, focá-las e, acima de tudo, levar os homens à ação ou à inação, no caso dos oponentes. Ellul divide as características da propaganda em externas, como ela se manifesta, e internas, em que ela se baseia. Externas. A propaganda deve ser total, utilizando todos os meios técnicos disponíveis, imprensa, rádio, TV, cinema, cartazes, reuniões, etc., de forma orquestrada e contínua. Ela cerca o homem por todos os lados, em sua vida pública e privada, criando um sistema completo de explicação do mundo e um mito organizado que domina a pessoa inteira. A propaganda deve ser contínua e duradoura, preenchendo todo o dia do cidadão e estendendo-se por um longo período. Ela cria um ambiente completo do qual o indivíduo não consegue escapar, baseando-se em uma impregnação lenta e constante que cria reflexos e mitos. Essa constância permite que a propaganda faça mudanças bruscas em seu conteúdo, pois o indivíduo, já imerso no sistema, não tem força para resistir. A propaganda moderna requer uma organização administrativa e técnica que a ligue a uma realidade física e a uma ação concreta. A manipulação psicológica deve andar de mãos dadas com o recrutamento para organizações ou movimentos. Sem essa base na ação e organização, a propaganda é praticamente inexistente, o que explica por que a propaganda para o exterior é geralmente fraca. A propaganda moderna dirige-se simultaneamente ao indivíduo e às massas. Ela atinge os indivíduos enquanto parte da massa, explorando a fraqueza do homem massificado, mas fazendo-o sentir-se pessoalmente interpelado. Os meios de comunicação de massa são ideais para isso, pois alcançam uma multidão de pessoas isoladas, a multidão solitária. O objetivo da propaganda moderna não é modificar ideias, ortodoxia, mas provocar a ação, ortopraxia. Ela visa afrouxar os reflexos e despertar uma crença mítica e ativa, contornando o pensamento e a deliberação. Uma vez que o indivíduo age de acordo com a propaganda, ele fica comprometido e não pode mais voltar atrás, pois precisa da própria propaganda para justificar sua ação passada. O propagandista deve conhecer precisamente os sentimentos, opiniões, estereótipos e correntes fundamentais da sociedade que pretende atingir. A propaganda não cria algo do nada, mas constrói sobre uma base já presente no indivíduo. Mecanismos psicológicos, opiniões, ideologias e principalmente as necessidades concretas ou psicológicas.
A propaganda eficaz deve se basear nas pressuposições sociológicas coletivas e nos mitos sociais. Ela não pode ir contra essas estruturas, mas deve expressá-las, reforçá-las e dar-lhes poder de ação. A propaganda deve se relacionar exclusivamente com o que é atual. O homem moderno só se sente desafiado por eventos contemporâneos, políticos ou econômicos. A propaganda explora a superficialidade do homem do evento atual, que é imerso em notícias, tem memória curta e não tem tempo para reflexão, tornando-se um alvo fácil. A propaganda moderna não é uma teia de mentiras. Ela faz uma distinção radical entre fatos e intenções ou interpretações. No campo dos fatos, ela tende a ser precisa, pois a confiança é crucial. No entanto, ela apresenta os fatos de forma bruta, sem contexto, ou usa o silêncio para omitir dados inconvenientes. O verdadeiro campo da mentira reside na interpretação dos fatos e na atribuição de intenções ao inimigo, acusando-o exatamente daquilo que o próprio propagandista pretende fazer. Ellul estabelece várias categorias para diferenciar os tipos de propaganda. A propaganda política é deliberada, feita por um governo ou partido para mudar o comportamento público. A propaganda sociológica é mais difusa e profunda. É a penetração de uma ideologia através do contexto social, como um estilo de vida que se espalha por meio de publicidade, cinema, educação, etc., moldando os indivíduos inconscientemente. A propaganda de agitação é subversiva, geralmente feita pela oposição para destruir a ordem estabelecida, mas também por governos para mobilizar a nação para a guerra ou para transformações revolucionárias. Ela apela a sentimentos simples e violentos, como o ódio, e busca resultados de curta duração. A propaganda de integração é a propaganda da conformidade, típica das nações desenvolvidas. Ela busca uma moldagem total e de longo prazo da pessoa, adaptando-a à sua vida cotidiana e integrando-a à sociedade. Intelectuais são particularmente sensíveis a este tipo de propaganda. A transição da agitação para a integração é um dos momentos mais difíceis para um regime revolucionário. A propaganda vertical é a clássica, vinda de cima, um líder, uma autoridade, para a massa, que permanece passiva e atomizada. A propaganda horizontal é mais recente, feita dentro de pequenos grupos, onde todos os indivíduos são, em princípio, iguais. Ela busca uma adesão consciente através do diálogo, mas esse diálogo é manipulado para que o grupo descubra a linha correta já predeterminada. É extremamente eficiente, mas requer uma organização maciça de pessoas e a quebra de grupos tradicionais como a família. A propaganda não é puramente irracional. Existe uma propaganda racional, baseada em fatos, estatísticas e argumentos lógicos. No entanto, o seu efeito final é irracional. O indivíduo comum não retém os detalhes técnicos ou os dados, mas sim uma impressão geral, uma imagem colorida, um mito. O excesso de informação, aliás, não esclarece, mas afoga o indivíduo, paralisando seu julgamento e tornando-o mais suscetível. Ellul argumenta que a propaganda não é uma criação maligna, mas uma resposta a uma dupla necessidade, a do Estado e a do indivíduo. O Estado moderno não pode mais governar sem as massas, que estão próximas do poder e se interessam por política. No entanto, a opinião pública é instável, irracional e incompetente, tornando impossível para um governo sério simplesmente segui-la. A única solução é fazer com que a opinião siga o governo. O Estado, mesmo democrático, precisa canalizar e moldar a opinião pública para legitimar suas ações e garantir o apoio dos cidadãos. Além disso, a competição entre regimes e a necessidade de reconstruir virtudes cívicas e valores nacionais forçam os estados a usar a propaganda como arma de defesa e coesão. O homem moderno
precisa e anseia por propaganda. Ele vive em um mundo complexo e incoerente, cujos problemas políticos e econômicos ultrapassam sua capacidade de compreensão. Ele precisa de explicações simples, de um quadro de referência, de julgamentos prontos que a propaganda lhe oferece. Ele está sobrecarregado por sacrifícios, trabalho intenso, impostos, guerras, e precisa de justificativas e motivações ideológicas para suportá-los. O homem moderno é um homem solitário na multidão, vazio por dentro, e a propaganda oferece-lhe a sensação de pertencimento, de partilha e de comunidade. Ele se sente diminuído e impotente, e a propaganda lhe dá um sentimento de importância, de participação e de estar do lado certo, justificando suas paixões e absolvendo-o de sua culpa. Efeitos psicológicos e sociopolíticos. A propaganda modifica profundamente o indivíduo e a sociedade. A propaganda endurece preconceitos e estereótipos, fornecendo-lhes justificativas e transformando-os em verdades inabaláveis. Ela cria indivíduos monolíticos, sem conflitos internos, mas também sem profundidade, fechados a novas ideias. A propaganda aliena o indivíduo, roubando-lhe o julgamento crítico e pessoal. Ele passa a expressar não a si mesmo, mas as opiniões e sentimentos do grupo, projetando-se em um herói ou fundindo-se com a massa.